Olá, sou Cadu, hoje sou líder da iniciativa de Advanced Analytics dentro da imagem e estou aqui para falar para vocês sobre Location Intelligence e Advanced Analytics. Hoje eu sou líder de uma iniciativa dentro da imagem que trata somente de Advanced Analytics. Essa iniciativa ela foi criada para tratar novas hipóteses mais desafiadoras, para soluções orientadas a dados e usando inteligência artificial e Big Data. A gente costuma dizer dentro do time que a gente ousa ir além. O nosso material básico das nossas hipóteses, de teste dessas hipóteses, são as pegadas digitais. E para a gente o termo pegada digital faz muito sentido, porque de fato não é somente um registro em um sistema transacional, é de fato uma pegada sobre o território. Essas pegadas digitais elas vão variar de formatos e fontes bem distintas, como por exemplo, uma imagem obtida por uma plataforma orbital, usando um sensor, as imagens de satélite, onde a gente aplica técnicas de Deep Learning para extrair os objetos de interesse e daí fazer a abstração da pegada digital que nos interessa. Ou, por exemplo, também tratar grandes bancos de dados ou grandes data lakes de IoT, e também, novamente, usando técnicas de geoestatística, técnicas de Machine Learning, extrair desse grande Big Data as características que interessam a nossa abstração da pegada digital. Somando todas essas pegadas digitais, a gente começa a construir o gêmeo digital. E esse gêmeo digital vai ser a base para os nossos insights. Como é que a gente consegue trazer tantas pegadas digitais de fontes e formatos diferentes e fazer a correlação entre elas? A chave de ligação delas, a maneira que a gente consegue correlacionar todas essas pegadas completamente distintas, é o próprio território, e por isso o termo pegada digital faz muito sentido para a gente. O território, a espacialização desses dados sobre o território é que nos dá a capacidade de conseguir correlacionar essas fontes completamente diferentes. Não só sobre o território, onde a gente faz essa correlação entre as variáveis, usando o próprio território como elo de ligação entre essas fontes de dados completamente distintas, a questão do tempo também é observada. Porque quando a gente considera que as coisas que estão mais próximas, elas têm mais influência, essa proximidade, quando a gente diz a proximidade, ela não é uma proximidade apenas geográfica, dos meus vizinhos geográficos, mas uma proximidade espaço-temporal. São os meus vizinhos, o meu contexto próximo, num determinado período de tempo próximo também. Então, ter essa capacidade de trazer esses gêmeos digitais e analisá-los sobre uma forma espaço-temporal, é que a gente consegue fazer em cima do sistema ArcGIS, usando um artefato que eu comumente uso quando eu tenho essa questão do dado espaço-temporal, que é o cubo espaço-temporal. Para criar um cubo espaço-temporal, eu tenho que ter, claro, variáveis que têm a questão espacial e temporal associadas, e eu preciso definir qual o meu interesse geográfico e um período para criar esse cubo. E esse cubo é formado por bins. Um bin é um container de informação, e aquela informação é uma informação estatística, sumarizada, dentro de um período de tempo e um espaço. O espaço ele pode ser um grid regular, um grid completamente irregular ou ainda criar um cubo baseado em pontos. No sistema ArcGIS a gente tem ferramentas para a criação desse cubo e para visualização também desse cubo para fazer as primeiras explorações. E sobre esse cubo é que a gente começa a criar as análises. Considerando a pegada digital de dados de mobilidade, esse é um típico dado que tem a componente espaço-temporal associada. A análise desses dados ela pode gerar uma série de produtos de interesse estratégico, representando a dinâmica de ocupação do território de interesse. E naquele cubo, justamente, eu consigo colocar dias e horários com mais concentração, ou perceber essas concentrações de movimentação entre dias e horários, ou até perceber movimentos de massa entre pontos da minha área de interesse. Eu trago rapidamente aqui um exemplo
do estudo de caso que a gente fez com dados do Réveillon do Rio de 2020. A gente processou cerca de 1 bilhão e 200 milhões de eventos de IoT baseados em dados de telefonia, né, para os 3 primeiros dias de todas as antenas do estado do Rio. E aí a gente conseguiu começar a ter insights sobre qual foi a dinâmica de ocupação do território no Réveillon, né, onde as pessoas se concentraram, em quais horários, como é que foi o deslocamento para elas, né, após o Réveillon, para onde elas foram. E essas perguntas, né, que a gente pode fazer e responder usando justamente a capacidade de análise espaço-temporal, utilizando técnicas de Big Data, de GeoAI, de geoestatística, do sistema ArcGIS, que apoiam justamente as nossas decisões dos nossos negócios, seja um varejo, seguro, uma instituição financeira, uma startup, que precisa conhecer o território dessa maneira. Aqui um exemplo de uma análise hotspot. Nessa análise hotspot, eu considerei apenas o dia e desconsiderei as faixas de período durante o dia. E o que ele está mostrando aqui? Que existe uma concentração forte ali na zona sul do Rio de Janeiro, né, que está mais aí a leste da imagem. Né? Aí também ali na Barra, ali ao sul da imagem, você também vê uma concentração. Né? Então foram lugares onde no dia do Réveillon houve muita concentração de pessoas. E a gente entende, por conhecer, ser uma festa relevante, famosa, né, que de fato faz sentido esse tipo de análise que o dado está te provendo. Né? Que a Zona Sul e a Barra, regiões mais turísticas do Rio, de fato estão apontadas como hotspot. O Cubo me permite uma análise muito interessante, que é a análise de tendências de hotspot. Então, vocês percebem que esse segundo mapa é um pouco diferente do primeiro, porque ele apresenta ali, concentrado da Zona Sul, de fato, hotspots permanentes, que vão ali do Flamengo até a fronteira de Ipanema com Copacabana, ali no Arpoador, mas ele mostra uma simbologia um pouco diferente também. Essa simbologia que ele está mostrando praticamente em toda Copacabana é uma simbologia que me diz que ali houve um hotspot, mas esse hotspot foi desaquecendo. Isso, em princípio, suporta uma hipótese que as pessoas passam a virada em Copacabana e depois vão saindo daquela região. Em princípio, isso suporta, mas eu ainda posso fazer um drill down usando a minha capacidade de visualizar um cubo espaço-temporal. E visualizando o cubo espaço-temporal, a gente vai ver que, de fato, existem ali em Copacabana e alguns outros pontos da cidade uma concentração muito forte perto da meia-noite, que é o ponto mais baixo ali das colunas, e que essa concentração vai se dissipando ao longo do dia. Então a gente vê aí Copacabana, ainda mais até o centro da praia, com fortes concentrações e depois passando ali do vermelho para o azul, as pessoas estão se dispersando. A gente vê também uma concentração no aterro do Flamengo, deve ter tido algum evento ali que também concentrou pessoas, e essas pessoas foram se dispersando depois. Né? A gente vai ver que, embora muitas pessoas estivessem ali em Ipanema, né, os hotspots mesmo foram próximos da Copacabana, ali no Arpoador, e mesmo assim as pessoas também se dispersaram depois. Indo já na direção da Barra, a gente não vê nenhum hotspot ali no Leblon, São Conrado, mas chegando ali na Barra, no começo da Barra, já se vê também um hotspot onde as pessoas passaram, né, o dia e depois voltaram para suas casas. Né? E finalmente ali, a gente pode perceber agora aí perto da Alvorada uma grande movimentação. Eventualmente não eram pessoas na festa, mas pessoas que estavam usando o terminal Alvorada para voltar para algum destino. A gente tem a capacidade também de fazer uma análise em relação às matrizes de origem e destino, onde as pessoas estavam, para onde elas foram. E nesse caso a gente concentrou na origem em Copacabana, no meio da praia de Copacabana, a gente considerou aquela concentração de pessoas ali e perguntou, essas pessoas que estavam no meio da praia de Copacabana, onde era o maior hotspot, para onde elas foram? Né? E a gente percebeu que elas foram para todos os lugares do estado. Inclusive, como a gente só tinha, para esse caso, as antenas do Rio de Janeiro, a gente imagina que muitas seguiram para Minas e São Paulo. Eu vejo ali a oeste da imagem pontos ali que seriam mais ou menos na Dutra, a gente até percebe a movimentação de pessoas voltando
ali para São Paulo. Tem pessoas que foram para Angra, voltaram para Angra, voltaram para a região dos lagos, Teresópolis, também a região serrana do Rio. E a gente pôde perceber também que alguns pontos terminaram justamente no Aeroporto Internacional do Rio, no Tom Jobim. Eventualmente foram pessoas que passaram o Réveillon no Rio e voltaram para seus estados ou para seus países, continuando as suas viagens ou terminando até as férias. Então, o que a gente viu? A gente viu como é que essas pegadas digitais podem formar um gêmeo digital e como é que esse gêmeo digital ele pode nos dar insights importantes para os nossos objetivos estratégicos de negócio. E como que eles usam território para a sua criação, usando as pegadas digitais se compondo sobre esse território. A gente viu também a capacidade do sistema ArcGIS de trabalhar com as variáveis espaço-temporais. E essa exploração de dados de mobilidade, gerando esses insights, podem responder perguntas como onde e quando eu devo inaugurar uma nova loja, onde e quando eu devo investir em estratégias de marketing e vendas estratégicas, onde e quando devo realocar minhas lojas para um aumento de market share e onde e como, eventualmente, até realizar uma retenção de clientes fiéis, aumentando, eventualmente, até o Customer Experience. Normalmente, eu paro aqui a apresentação no resumo do que foi apresentado, mas eu quero ousar ir lá além e quero que vocês ousem a ir além também. Então, eu quero deixar um desafio aqui, que é o desafio de geração de valor com o ArcGIS focado na questão espaço-temporal. Então, eu queria deixar a provocação que vocês criassem seus cubos espaço-temporais e começassem a fazer essas análises estatisticamente relevantes de hotspot, de clusterização, de tendências de hotspot, para começar a perceber quais insights vocês podem começar a tirar, e quais modelos e tipos de previsão de demanda vocês conseguem obter usando essa capacidade do sistema ArcGIS. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Fico muito feliz de poder novamente estar no evento aqui divulgando a plataforma e como que ela pode ajudar aos seus objetivos estratégicos. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei, e encontro vocês numa próxima oportunidade.